Só vocês dois até agora. Então, o tema da nossa aula, nossa primeira lição, aceitar o convite do Salvador para aprender com ele. Né? Eu sei que na nossa vida, nós sempre estamos sendo envolvidos com convites, né? As pessoas nossos familiares, quando fazem um aniversário, ou um batismo, né? Sempre a gente está sendo convidado, sempre tem um convite. Nossa vida é cheia, né? Ou quase cheias de muitos convites durante nossa vida aqui nessa terra, né? Mas um dos maiores convites e um dos convites mais especiais, não tenham dúvida que é esse que o Salvador ele nos faz. Então, esta lição é para a gente renovar, para a gente aprender e a gente sentir a força que vem deste convite do Salvador. Eu desejo muito que vocês tenham uma grande experiência durante esse curso. Ele é um curso muito especial, né? De fato, não é porque, na verdade, é um curso que vocês escolheram, né, unanimemente para estar durante esse semestre. Então, ele é um curso que vai fazer vocês crescerem além do que vocês já sentem, né, que estão bem e assim por diante. Então, vamos lá. Nada melhor do que esse clássico das escrituras, que vocês podem sentir a força que é esse convite. Adriele, você pode ler para nós? Posso Mateus, sim. Estão me ouvindo? pode ler. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é um dos maiores convites que o Salvador nos faz. Vinde a mim, todos. Ele não escolhe, não é um convite aberto para todas as pessoas, né? Todos os irmãos dele. E nessas passagens de escritura, elas têm algumas coisas importantes que a gente pode identificar, que faz todo sentido para nós. Que faz todo sentido para nós, né? Ó, e a gente vai ver isso agora. O Alisson, lê para nós. O de cima? Isso, de branco. Ah, tá, ok. O convite de Salvador. Ah, tomei coisa. Ok. O convite de Salvador, aprende de mim, tem dois significados relacionados, que são brilhan, é, brilhantemente ligado à, à maneira de salva do Senhor, de se aprender profundamente. Muito bem. Jair Costa, seja bem-vindo, Jair. Jair, você consegue interagir com a gente? Tá tudo bem? Oi, tudo bem? Consigo sim. Opa, legal então. Lê pra gente o de amarelo, o negrito em amarelo. Claro, com certeza. Ao emergirmos nas Escrituras, aprendemos com o seu exemplo perfeito. Precisamos agir com fé em Jesus Cristo para fazer nossa parte. Mas, ao fazermos isso, ele promete magnificar nossa capacidade de agir em retidão e nos ajudar a nos tornarmos mais semelhantes a ele. Então, uma das maneiras que
vocês podem perceber aí de nós conhecermos, de nós aprendermos sobre o Salvador, é o que? Segundo o que o Jair Costa leu para nós. Onde é uma maneira mais tranquila da gente poder sentir esses convites, a gente aprender sobre o Mestre. Onde é que vocês buscam isso? Nas escrituras, né? Muito bem, André, nas Escrituras, né? Então, não é a... Ô, Jair, pode falar, Jair. Oh, perdão, acho que eu perdi sem querer aqui. Mas eu concordo com o que a moça falou. Com as escrituras, com certeza. Então, através das Escrituras, nós temos uma aproximação com o Salvador, nós aprendemos sobre ele, né? E nós aprendemos os convênios que nós precisamos fazer, nós fazemos promessas, e é uma forma de nós entendermos que, quando nós estudamos, nós sabemos o caminho que precisamos trilhar, né? Então, existe uma parte nossa e a parte do Salvador dentro desse convite. Tá? A gente vai ver algumas coisas também sobre isso. Tá? A gente vê que o primeiro significado de aprender de mim é o quê? Aprender a... Ele fala, aprender a me conhecer. E o que é? E o que é conhecer o Salvador? Dredd, lê pra gente. Conhecê-lo é nascer espiritualmente dele, vivenciando uma vigorosa mudança de coração, tornando-se seus filhos e suas filhas. Esse que o Jair leu, ele, na verdade, é o segundo significado de aprender de mim. O Salvador fala, aprende comigo, né? Na verdade, eu tinha colocado, era para ter investido isso. Mas o segundo é esse. Então, primeiro, não vamos esquecer, é a gente nascer de novo. A gente primeiro nasce. E depois o Senhor fala para a gente aprender. Quando nós nos batizamos na igreja, foi esse o processo que nós passamos, né? Nós tivemos que nascer espiritualmente, ou seja, a gente precisou fazer algumas mudanças na nossa vida e que até hoje essas mudanças elas são contínuas. Todo dia nós precisamos mudar, tá? E quando o segundo significado que é aprende de mim é aprender comigo, com Jesus Cristo, é através do estudo das Escrituras. Então, eu pergunto para vocês, o Alisson, o Andriele, o Jair, que sentimento vocês têm quando vocês tiveram que passar por esse processo de transformação, de mudança? Foi desafiador vocês? Eu não sei se vocês são conversos na igreja, ou vocês já são da segunda geração, membros da igreja, da família de vocês. A gente não teve nem tempo para a gente se conhecer um pouco, né? Mas eu vou perguntar agora, Adriele, você é uma conversa ou você já é segunda geração? Não, já nasci no convênio já. Já nasceu no convênio, né? Então, é a segunda geração. Muito bem. O Jair, Eu sou converso. converso, né? Minha família é de outra religião, mas eu conheço. Ô, Jair. Jair, de que hora você é, Jair? Então, sou da aula o Tinga até então. Falta fazer minha transferência, mas eu sou de lá. Eu Certo, comecei na La Bragança, eu morava em Bragança. certo. Legal, tá muito bem. Então, independente, né? Driele tem os seus desafios, tem suas bênçãos e seus desafios por nascer dentro do convênio já, né, Driele? Uma Sim, responsabilidade muito grande, né? Jair, que é verdade. um converso, o Alisson é um converso, né? O Alisson também é um converso. O Alisson eu já conheço, é meu aluno já há anos, né? Então, todos, independente de se nascermos no convênio ou fomos achados, né? Fomos enxertados na casa de Jael, através do batismo, nós precisamos nascer espiritualmente.
de Deus a todos os momentos que nós sentimos que é necessário, né? Então, aprender de Cristo é isso. É a gente extrair a importância desse sentimento entre nós. E eu digo mais para vocês. Vocês estarão construindo o alicerce de vocês, né? O Jair não tem sua família na igreja, então ele está construindo o alicerce dele. Mas a tua geração depois, Jair, ela vai depender de todo o alicerce que tu estiver construindo agora. Adriele, já é conversa, os pais já criaram um alicerce, mas aí ela está agora construindo o alicerce dela. O Alisson, igualmente, né? Então, é isso que nós precisamos entender dentro do Evangelho, né? Eu preciso conhecer o Salvador para eu poder manter o meu alicerce firme, né? Então, tenho duas perguntas para vocês. O que acha que significa aprender com Cristo? E a outra é, por que você acha que as promessas de paz, descanso e fardos aliviados estão ligados ao aprendizado de Jesus Cristo? Então, primeiramente, o que vocês acham que significa aprender com Cristo, segundo o que a gente viu um pouquinho já? Acho que ler os ensinamentos dele nas escrituras e seguir o exemplo que ele nos deixou, né? Bem, André, perfeito. Muito obrigado. Jair, vai falar alguma coisa também? Eu ia falar, mas a Adriele realmente foi perfeito. Era o que eu ia falar. Certo. E a segunda pergunta? Como é que vocês se sentem a respeito dessa segunda pergunta? Como é que isso está ligado? Como é que aliviar os fardos, né, ter paz, está ligado ao aprendizado de Cristo? Quando vocês aprendem sobre ele, quando vocês mergulham nas Escrituras. Jesus Cristo nos ensina a seguir o caminho reto, né? Então, quando você segue o caminho dele, você deixa de cometer certos erros que trazem esses fardos, essa preocupação, porque quando você vive uma vida fora de Jesus Cristo, acredito que você não evita os erros que o pecado vem a nos oferecer. Então, a gente acaba ganhando, digamos assim, ah, o pecado acaba nos dando esses problemas, né? Exatamente. É isso mesmo. Você cria uma força, você cria uma barreira que você vai estar ali protegido. Muito bem. Outros males, de fora, né? Vai, Alisson. Pode falar, amigão. Eu tava pensando aqui qual a resposta para dar assim, a segunda resposta, né? Ele fala assim, a promessa. Que você, por que você acha a promessa de paz, é, descanso, infarto, avaliado, ah, aliviados, são ligados ao aprendizado de Jesus Cristo, né? Na, esse negócio de descanso tem vários momentos, né? Ah, tipo, ah, ah, os- um descanso só da espiritual, né? Porque a gente vai no tempo para descanso, é o nosso tempo, né? E lá a gente pode ir lá na, na sala Seixal, você pode refletir essa paz, né? Essa promessa, né? Que no tempo também a gente sente paz, mas a nossa aprendizagem é maior lá, né? Então, aí, Muito bem, Alisson. Obrigado. É isso mesmo. A gente possa usar esses exemplos aí e a gente aplicar em nossas vidas, né? São coisas que fazem muita diferença. Vai fazer muita diferença na vida de vocês. Vamos lá, então, para a doutrina e convênios 1923. O que ela fala sobre isso? Jair, lê para nós, amigão. Vamos lá.
Aprenda de mim e ouve minhas palavras. Anda na mansidão de meu espírito e terás paz em mim. Olha só, né? Olha o poder que tem essa passagem de escritura. Aprende de mim e ouve minhas palavras. Duas, dois princípios aí, né? A gente aprender e ouvir as palavras do Senhor, a gente vai ter oportunidade de quê? Quando a gente faz essas duas coisas, dois princípios, aprender e também ouvir. Porque muitos de nós, às vezes, aprendemos, mas a gente não ouve. Então, qual a relação que tem, né? Entre aprender e ouvir? E olha aí a bênção da promessa. Consegue identificar? Ah, Aprender de mim. eu ouvi porque a gente tem que ouvir a palavra, né? Porque se a gente só aprender mesmo, a gente não vai conseguir. Tipo assim, a gente tem que aprender uma coisa, tipo assim, eu vou ter que passar numa prova, vou ter que aprender, mas vou ter que ouvir também alguns uns vídeos assim mostrando como começa a aula. Mas a gente não só aprender e não ouvir, a gente não vai conseguir aplicar conhecimento no, no restante, porque a gente quer primeiro ter que ouvir, depois já aplicar o conhecimento. Muito bem. Mas então, segundo o que tu falou aí, o que que é para vocês? Quando é que a gente sabe que a gente está ouvindo, então? Porque aprender, a gente aprende. Onde estiver, a gente vai aprender. Mas o que caracteriza que eu estou ouvindo a palavra de Deus? Quando eu faço que ação, na opinião de vocês? Por exemplo, nós estamos aprendendo aqui. E também, ao mesmo tempo, nós estamos ouvindo. Mas se nós não fizermos o outro passo, porque nós estamos ouvindo, nós estamos aprendendo e ouvindo, são duas coisas que estão ligadas. Mas o que vai demonstrar para o Senhor que realmente a gente ouviu aquilo tudo? Que a gente o que vai demonstrar para ele? É uma ação Acho, nossa. eu ia falar, acho que quando a gente realmente coloca em prática o que a gente aprendeu, né? Perfeito, Trielle, é isso aí. Gente, se eu não obedecer, se eu não colocar em prática, se nós não fizermos isso, a gente vai ficar aprendendo, a gente vai ficar ouvindo, mas a gente não vai andar na mansidão do Espírito do Senhor. Está aí a escritura, né? E só vai ter paz nele aquele que fizer isso. Entenderam? Só olha a profundidade dessa escritura quando a gente separa algumas coisas delas. A gente pensa, é uma escritura pequena, mas quando você for a fundo, você tira muitos princípios, doutrina desse pequeno versículo. Né? Só que a gente viu dois princípios, né? De aprender, de ouvir, em contrapartida, obedecer, para a gente poder, né, andar na mansidão. Ó, é a promessa e a gente ter paz. Essa é a promessa, tá? A gente ter paz. Bem, vamos ver aqui. Então, como eu posso, então, aumentar minha capacidade de aprender sobre o Salvador e o seu Evangelho eterno? Já pensaram nisso? Como é que a gente pode aumentar nossa capacidade? Ler as escrituras e participar do instituto. Bem, ler as Escrituras, viver, né, ser participante. Mas olha aqui, que eu quero mostrar para vocês. Esse lado aqui, o livro, se vocês tivessem esse livro da ciência, vocês estudar várias coisas, muito conhecimento atrelado. Embaixo, vocês estudar matemática, física, gráficos, né? Tudo que vocês têm aprendido dentro da escola. Esse lado aqui é o aprendizado secular.
como o Jair falou, nós temos do outro lado o aprendizado, né, espiritual. Essas duas coisas, esses dois aprendizados, nós precisamos ter acesso a eles, tá? As partes. Mas qual deles nós precisamos nos aprofundar cada dia? Com certeza o segundo, né? Com certeza, né? Estudo das Escrituras. Porque aqui é conhecimento puro e conhecimento espiritual. Tá? Nós entendemos muito bem sobre algumas coisas físicas, temporais, nós precisamos entender primeiro as espirituais. Quando a gente entender isso, as outras coisas que estão ao nosso redor de conhecimento, eles se tornam cada vez mais claras. Elas vão fazer sentido na vida. Esse é o sentido da vida. Doutrina e Convênios, 88.118. Lê para a gente, Adriele, por favor. E como nem todos têm fé, buscai diligentemente e ensinai-vos uns aos outros palavras de sabedoria. Sim, nos melhores livros buscai palavras de sabedoria. Procurai conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé. Então, qual é a maneira do Senhor de aprender a verdade espiritual mesmo? Buscando o conhecimento. Então, lendo as escrituras, ouvindo as palavras dos profetas, etc. E ele também fala do estudo secular aqui também, né? De procurar conhecimento não só das escrituras, mas também os outros estudos que a gente tem que adquirir durante a vida. Bem, existe até uma regra, a 13ª regra de fé, né? Ela não fala? Se houver qualquer coisa, lá, Adriele, primária, Adriele passou pela primária. Amável, louvável, de boa fama, não lembro a ordem, mas nós a procuraremos. Bem, viu só? Se houver coisa louvável, né? De boa fama, nós a procuraremos. É isso aí. Então, essa é uma maneira de nós aprendermos as verdades espirituais. É nós imergirmos dentro das escrituras, dentro do que os profetas e apóstolos têm falado hoje nas conferências. Nós temos o prazer de assistir uma conferência com o nosso caderninho, para a gente anotar as nossas impressões naquele momento, que elas vão passar e a gente vai passar batido. A gente não vai lembrar de algumas coisas, né? Porque as impressões espirituais, elas são dadas naquele momento ali, único, e às vezes a gente passa despercebido. A gente possa pensar mais sobre isso. Tá? Essa aqui eu gostaria de ler para vocês. O que significa aprender pela fé? Fortalecemos nossa fé em Jesus Cristo ao nos esforçarmos para guardar seus mandamentos. Então, já é uma coisa, hein? E recordá-los sempre. Além disso, nossa fé aumenta cada vez que exercemos nossa fé nele. Olha, outra coisa aí. Então, não basta só a gente se esforçar para guardar os mandamentos, não basta só a gente querer recordar dele, nós precisamos exercer a fé nele. E isso significa aprender com fé. Por exemplo, cada vez que temos fé para obedecer às leis de Deus, mesmo quando as opiniões populares menosprezam, ou cada vez que resistimos a entretenimentos ou ideologia que celebram a queda de convênios, estamos exercendo nossa fé, o que, por sua vez, aumenta a nossa fé. Legal, né? Além disso, poucas coisas edificam a fé, mais do que a imersão regular no livro de Mormon. Nenhum outro livro testifica de Jesus Cristo com tanto poder e clareza.
E é claro, nossa maior segurança vem de nos ligarmos ao Pai Celestial e a Jesus Cristo. A vida sem Deus é uma vida cheia de temor. A vida com Deus é uma vida repleta de paz. É isso. E isso porque as bênçãos espirituais advêm aos que são fiéis. Receber revelação pessoal é uma das maiores bênçãos. Então, meus queridos jovens, ele frisou, o presidente Nelson frisou uma coisa bem importante aí. O livro de Mórmon, nós sabemos que muito sangue foi derramado para que esse livro chegasse até nossos lares. E não foi só na época de Joseph, até na época em que o livro, o próprio livro estava sendo escrito pelos profetas nas Américas. É um livro que ele tem um preço muito alto, por isso que ele é de alto valor. É um valor inestimável. Então, que nós possamos valorizar, porque se vocês bem prestarem atenção, nos primeiros versículos do livro de Mórmon, nos prefácios, ele fala muito bem, né? Esse livro, o Senhor julgou prudente que chegasse até nós, por um sábio propósito dele. A gente precisa entender isso muito bem dentro da nossa vida. Então, o Alisson, o Trielle, Jair, quais são os sentimentos de vocês em relação ao livro de Mórmon? O que ele faz diferença? Ele faz sentido para vocês? Ele tem uma parte importante na vida de vocês? Sim, e por quê? Para mim tem, porque foi muito importante conhecer o Evangelho restaurado. Para mim foi essa uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida, poder conhecer essa verdade. Obrigado. Para mim também, para mim é muito especial, porque eu também tive que adquirir meu testemunho, né, do livro de Mórmon, apesar de eu ter nascido no convênio, mas chega um momento que a gente tem que andar por nós mesmos, né, e não mais pelos nossos pais. E é muito especial porque a gente aprende muitas coisas, né? O livro de Mórmon, ele além de ser um complemento, ele tem ensinamentos maravilhosos de Jesus Cristo. E ele é realmente um guia, assim, para minha vida, né? Quando eu leio, parece que eu vivo a vida com mais clareza e parece que eu tô realmente seguindo o caminho certo. Obrigado, Trielle, pelo seu sentimento. Alisson, quer expressar algum sentimento sobre o livro? Sim, sim. O livro de Mórmon, ele me ajudou bastante ao correr da minha missão, né? Eu tava buscando, antes de servir missão, eu tava buscando se eu deveria servir missão ou não. E eu gosto. E lá o livro de Mórmon mostrou que eu deveria servir missão, né? Ele me ajudou também. É um livro muito bom, né? E lá também eu busquei o meu testemunho também sobre o livro de Mórmon. Muito bem, Alisson, obrigado, é isso mesmo, muito bom. Bom, vocês têm esse sentimento poderoso sobre as escrituras, especialmente o livro de Mórmon. Vai fazer todo sentido para o resto da vida de vocês, cada sentimento que vocês tiverem ao mergulharem e se aprofundarem nas escrituras. Tem mais uma coisa aqui, né? Uma coisa aqui. Então, quais são alguns exemplos de pessoas das escrituras ou pessoas que você conhece que aprenderam e agiram com fé? Vocês conseguem rapidamente lembrar de algum personagem nas escrituras que eles agiram com fé, né, e tiveram sucesso? Nef, F, né? Qual foi a ocasião que ele agiu com fé?
Teve Quando várias, ele né? Mas obedeceu. isso é um. Várias, né? Bom, quando Deus mandou ele para o deserto e queria providenciar os materiais para ele construir a embarcação. Pô, tá aí, perfeito. Precisou exercer a fé dele, né? Não era engenheiro. Muito menos tinha construído um barco na vida dele. Não sabia nem por onde começar. Teve que ter fé. Trieste, tem algum personagem? Eu acho que Alma e a Moleque, quando eles foram pregar pros Lamanitas, eles tiveram que ter muita fé e confiar no Salvador, porque eles passaram por muitas dificuldades, né? Eles foram muito rejeitados e sofreram bastante mesmo, mas eles exerceram essa fé e no final foram bem recompensados. Perfeito, Adriele. Muito bem. 14 anos numa missão, né? Também, junto com os filhos de Mocia, né? Quantas vidas foram abençoadas por causa desses meninos, né? Foram jovens bagunceiros, mas quando convertidos, quando o poder da transformação, eles terem nascido espiritualmente, mudou tudo na vida deles e, contrapartida, mudou a vida de pessoas, como os lamanitas, onde eles foram pregar o evangelho aos inimigos, né? Foram para o campo, foram para o campo dos inimigos, né? O Alisson, lembra de alguém? Eu lembro do Nef, né? Quando ele foi mandaram caçar, né? Só que o arco dele quebrou. E ele agiu com fé que ia conseguir. E o Senhor lhe mostrou qual a madeira mais firme. E depois, quando ele construiu essa arca, o coisa dele, ele foi só totalmente culpa dele, onde ele deveria caçar, né? Então ele exigiu, ele mostrou a fé dele para ninguém, para poder alimentar a família dele. Perfeito, muito bem. Olha aí, outras vidas foram abençoadas. Quantas vidas estão esperando para ser abençoadas só pelo fato de vocês exercerem fé em Jesus Cristo? Já pensaram nisso? Pensem, continuem pensando nisso, porque o tempo passa muito rápido, mas vai se deixar estar reservando pessoas nas quais vão precisar que vocês exerçam fé para que elas possam se erguer, para que elas possam ter uma esperança, assim como foi no passado. Entende isso? Podem ser pessoas que estão do lado de vocês, podem ser pessoas que estão distantes. Não sei, só o Senhor. A experiência de vocês. Então, gostaria que vocês reservassem um minuto ou alguns segundos e pensem em uma ocasião em que aprendeu algo sobre Jesus Cristo porque agiu com fé. Se vocês tiverem, pensem, entendeu? Ah, eu aprendi aqui porque eu exerci, eu tive que ter fé para que isso funcionasse ou acontecesse. E a segunda, o que você aprendeu sobre ele? Então, a primeira tem a ver com a gente, tá? E a outra tem a ver com o que a gente aprende com essa relação. Jesus Cristo nos ajudando a fazer com que a coisa acontecesse, porque a gente somente exerceu fé nele. O que a gente aprende sobre ele? Né? Vocês conseguem lembrar de alguma ocasião? Eu tenho uma que eu passei no início desse ano, que antes de eu vir morar onde eu tô morando agora, né? Eu vim por causa da faculdade. E aí eu lembro que a minha matrícula, ela não foi aceita, eu fui indeferida. E era uma
uma faculdade pública, né? Então, eu tinha passado em três, só que só podia me matricular em uma. E aí eu decidi me matricular na daqui onde eu tô morando. E quando eu vi que tinha sido indeferido, eu tinha perdido a vaga das outras já. E aí eu tive que ter fé no Senhor, porque eu tive que entrar com um recurso e falar com o advogado e tudo mais. Eu tive que confiar no Senhor de que essa era a vontade dele realmente, porque antes eu tinha orado e sentido que eu devia vir para cá, que eu devia me matricular nessa faculdade, mas não foi como eu achava que ia ser, né? Tudo fácil. E no final deu certo, tanto é que eu tô aqui. Mas eu tive que passar por todo um processo de confiar no Salvador de que esse era realmente o caminho que eu tinha que seguir. E o que eu aprendi com ele é que o plano do Pai Celestial ele é bem diferente do nosso. Às vezes a gente acha que vai ser de um jeito, mas ele quer que a gente passe por algumas coisas para a gente aprender. E realmente acho que essa foi uma experiência que me fez confiar realmente no Salvador e saber que ele vai me mostrar o caminho certo e vai querer sempre o meu bem, apesar de todas as coisas. Bem, perfeito, muito obrigado. Muito bom. Grande experiência essa, André. Você possa registrar o seu diário no Family Search. Você vai, no futuro, vai dizer muito sobre você. Então, Jair e o Alisson, vocês podem pensar e também, do mesmo modo, registrar. Também não preciso compartilhar aqui, mas vocês podem registrar isso. Eu vou deixar essa aula no nosso. Sempre eu faço isso no primeiro semestre eu fiz. Eu vou deixar no nosso grupo e vocês podem revisar novamente essas perguntas, tá bom? Queria passar aqui um vídeo para vocês. Deixa eu ver se ele vai abrir. A tarde cai, não consigo ver quando tudo se desfaz. A guerra com minha aflição, medo de errar. Perto como irmão, Cristo sempre está em seu amor. Vou confiar e toda dor vai aliviar. Tempestade, forte me faz, nele escure, nele encontro paz. Se eu me sente só, se eu me perder, posso andar de um dor, posso bem fazer, vou me levantar e estender a mão. Eu não sei como ele é, muda meu coração. E seu amor e toda vai anuviar. Tempestade, morte me faz, nem você nem me conta.
escolhido, ele encontra paz. Bem, então que a gente, eu e vocês, a gente possa encontrar essa paz a cada dia. Essa paz que é a promessa de nós irmos até Cristo. Foi o que nós aprendemos nessa lição. As maneiras, até de exercer a fé, leitura das Escrituras, a gente tem essa comunhão com Ele. E as promessas é de paz. Nós vivemos num mundo muito tumultuoso, num mundo muito turbulento, num mundo de incertezas, e a gente precisa buscar essa paz, encontrar essa paz exatamente no Salvador. Esse é um convite. Então, a nossa primeira lição de hoje é esse convite de ir até Ele para a gente ter essa paz. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e encontrarei paz. Eu queria testificar para vocês que eu sei que Jesus Cristo ele é o meu melhor amigo. Eu, eu tive já muitos testemunhos de que ele vive. Os maiores testemunhos que eu tenho, ele fez o que acontecesse dentro das paredes do meu lar, quando o evangelho foi aberto para nós. E meus pais. Esse, para mim, é um testemunho maior de todos que eu até hoje presenciei. A mudança de coração dos meus pais. Em um curto prazo de tempo. Queria deixar essa aula, meu testemunho com vocês, em nome de Jesus Cristo.